escritor Ariano Suassuna era muito cioso de sua obra, tinha uma preocupação muito grande com o seu legado e durante um certo tempo ele foi até um escritor assim pouco conhecido, mas se despertou para a obra dele, para a grandiosidade da obra do Ariano Suassuna, a partir das aulas, espetáculos que ele começou a ministrar. E daí surge o escritor na sua plenitude. Ele deixou alguns textos inéditos, sobretudo o romance que ele vinha escrevendo há anos, que seria uma espécie de continuidade do romance da Pedra do Reino, o romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores, e também um texto que ele escreveu inicialmente para o cinema, O Sedutor do Sertão. Esses livros estão sendo reeditados, estão sendo editados agora, mas ele elegeu um coordenador para isso. O professor e escritor Carlos Newton Júnior é que tem cuidado dessa obra e cuidou também da edição das obras do Teatro Completo de Ariano Suassuna. Fazer o caminho que percorreu o Ariano Suassuna a partir do seu imaginário e de sua obra é uma coisa fundamental. Pelas 9h, Silviana a Branca fez sua entrada triunfal na feira. Linda, com um vestido branco radioso, os longos cabelos castanhos e estirados, soltos até os ombros. Tinha colocado um chapéu de palha por causa do sol e para deslumbrar os feireiros, que embasbacavam a sua passagem de rainha. Sim, porque a ela não faltava nenhuma dama de companhia. Como professor, eu já fiz muita coisa nessa vida. Até advogado eu já fui. Olha, que me perdoe se tiver aqui alguém que é advogado ou que tem vocação para direito. Não leve a mal que eu vou dizer, não. Eu estou falando do problema pessoal. No meu tempo, não havia essas opções que tem hoje, não. No meu tempo só tinha 3 opções: medicina, direito e engenharia. Quem era bom em conta de somar ia ser engenheiro. Não é o meu caso. Eu faço uma conta de somar 4 vezes, dá 4 resultados errados. Cada um diferente do outro. Bom, quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã ia ser médico. Não gosto. E quem não dava para nada ia fazer direito. Meu caro. Bom. O Ariano, ele era muito cioso da obra dele, né? Ele tinha um cuidado muito grande com a obra dele, né? Tanto que ele levava tempo mitigando cada livro seu, cada romance seu. E ele deixa inédito O Sedutor do Sertão, que ele, na verdade, escreveu como uma espécie de argumento para um filme, né? Como é que foi essa história e como é que foi trabalhar esse livro dele? Veja, na verdade, na década de 60, Ariano estava totalmente enfronhado no romance da Pedra do Reino, né? Ele escreve o romance da Pedra do Reino de 58 a 70. E aí, na década de 60, meados da década de 60, esse texto sedutor, o datiloscrito dele está datado de 66, o ano do meu nascimento. Então, ele é convidado para escrever uma história para o cinema. Se não me engano, Odilon Ribeiro Coutinho estava envolvido nisso, como um dos patrocinadores do filme. O fato é que o filme acabou não sendo realizado, Maurício, e essa história ele fez, quer dizer, ele já dentro daquele universo de Quaderna e da Pedra do Reino, eu tenho quase certeza, não é nem impressão, é quase certeza, que ele já tinha muito material, essa história ia entrar na narrativa de Quaderna, né? Porque a Pedra do Reino, você sabe, ela seria o primeiro volume de uma trilogia, não é? Sabe. Ele fez a Pedra do Rei, escreveu a Pedra do Reino, e a ideia dele era continuar com o Rei Degolado e depois com Sinésio Alumioso. Então, ele já tinha muito material na frente, histórias que iam entrar ali na narrativa de Quaderna, e aí ele pega uma dessas histórias e faz a amarração, né, para dar uma autonomia à história do Sedutor do Sertão. O filme acabou não se realizando,
aí não sei, eu não saberia dizer detalhes, possivelmente falta de verba, de patrocínio. E depois ele desiste da trilogia, né? Da Pedra do Reino. Aí o datiloscrito fica na gaveta, né? Então, quem lê a Pedra do Reino e lê o Sedutor percebe isso, que faz parte daquela narrativa de Quaderna. Quer dizer, o próprio personagem, o protagonista do Sedutor do Sertão, o Malaquias, está lá na Pedra do Reino, é o irmão predileto, é o irmão bastardo predileto de Quaderna, né? Então o livro acabou ficando. Ariano, ele tinha uma curiosidade, ele escrevia muito, mas ele não tinha muita habilidade com os editores. Então ficou ali, as pessoas às vezes acham que seria um trabalho renegado. Não, ele tinha, olha, Ariano, para você ter uma ideia, o primeiro romance de Ariano, Fernando Isaura, a história do amor de Fernando Isaura, é de 56. Só veio a ser publicado em 94 pela Bagaço. Né? Quando Arnaldo Afonso, né, pediu a ele um texto, ele tirou. Quer dizer, então passou anos, décadas assim na gaveta. Ele não era de correr atrás de editores. Só muito depois, por conta de um conselho de Raquel de Queiroz, foi que Ariano veio a ter um agente literário. No caso, a agente literária Lúcia Riff, lá do Rio de Janeiro, né, quem agencia. Mas isso só muito tempo depois. Você veja, a Pedra do Reino, entre a quarta e a quinta edição, você tem a quarta edição é de 76. A quinta edição só veio sair em 2004. Quer dizer, a José Olímpio faliu naquele momento e a Pedra do Reino era um clássico, as pessoas procuravam, quer dizer, ficou no ostracismo mais de 20 anos a Pedra do Reino. Sim, né? porque então, ele não tinha muita habilidade de procurar. Qualquer outro escritor que tivesse interesse pegava a Pedra do Reino. Qual é o editor que não quereria? A língua portuguesa é o meu material de trabalho. Eu escrevo em português, eu falo português. E eu não abro mão dela de jeito nenhum. Para estar agora com essas coisas. Não aceito, não. Não aceito, não. Outro dia, eu fui dar uma aula num colégio do Recife. Quando eu cheguei lá, estava uma faixa. No dia do estudante, o colégio tal oferece a seus alunos uma aula show do professor Ariano Suassuna. Eu disse, tira a faixa, senão não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. E show. Ele diz show na minha terra, é uma interjeição de espantar a galinha. Só li o Orod. Era uma coisa interessante isso dele, porque ele acabou não sendo, pelo menos ali no final da vida, com as aulas de espetáculos, ele conseguiu uma projeção maior. Mas durante muito tempo, o Ariano, né, ele até brincava muito com isso, né, que era um escritor meio que desconhecido, meio obscuro, né, até. Se devia, então, a isso? Não, assim, ele na verdade, Ariano, foi muito conhecido como dramaturgo, ficou muito conhecido depois do Auto da Compadecida. Quando o Auto da Compadecida venceu lá o Festival de Amadores Nacionais no Rio de Janeiro, em janeiro de 57, Ariano foi considerado um dos maiores dramaturgos brasileiros, né? Então, na década de 60, Ariano era muito conhecido, era muito assediado por companhias que queriam fazer montagens, etc. Quando então, na década de 60, você vê, Ariano, em 55, ele escreve o Auto da Compadecida, ela estreia em 56 aqui no Recife, só começa a fazer sucesso depois de 57. E em 57 mesmo, o Auto da Compadecida já é editado em livro, pela Agir, né? Então, em 57 tem também o Santa e a Porca, depois tem o Casamento Suspeitoso, né? Você tem a Pena e a Lei em 59, a Face da Boa Preguiça em 60, quer dizer, na década de 50 e também na década de 60, Ariano era muito conhecido como dramaturgo. Depois ele para um pouco com o trabalho dele teatral e começa a se dedicar ao romance da Pedra do Reino. E aí ele vai passar 12 anos, é um romance que vai exigir dele um esforço grande, etc.
Agora, eu acho que ele sai um pouco da cena literária quando ele próprio escreve aquele... Não sei se você lembra disso em 81, aquela famosa despedida, né? Ele escreve uma despedida, diz que estava insatisfeito com uma série de coisas, com os rumos do país, etc., e se isola um pouco. Eu o conheci em 84. Eu entrei na faculdade de arquitetura, eu sou formado em arquitetura, entrei aqui na faculdade em 84, e ele ensinava. Ariano entrou na universidade para ensinar em 56, então ele sempre teve uma carreira como acadêmica. Docente. Ele nunca viveu da literatura. Ariano não viveu da literatura. Então, isso dava a ele uma certa liberdade para ser o perfeccionista que ele foi. Ele não tinha prazos, ele mandava na obra dele, você está entendendo? Não necessitava, porque ele sobrevivia do salário de professor e cargos que ele ocupou. Foi secretário de Educação do Recife, né? Então, eu conheci em 84. Em 84, ele estava completamente, ele não dava entrevistas, ele estava em casa escrevendo as coisas dele, mas ausente, digamos assim, da chamada vida literária. Ele só começa a retornar na década de 90, né? Quando ele diz que teve, na verdade, uma crise de adolescência. É essa expressão que ele usa, né, para falar desse período. Agora, logo que ele volta, ele termina produzindo uma peça. Eu vi no Recife essa peça, e essa peça também ficou meio que esquecida durante um tempo, que eram as Conchambranças do Quaderno. Isso, é de 87. Ele escreve a pedido do Lúcio Lombardi, que era o diretor. Essa peça foi editada agora, pela Nova Fronteira. Foi o seguinte, depois que Ariano faleceu, o filho dele, que é um grande artista plástico, Manuel Dantas Suassuna, um grande pintor, ele ficou à frente do condomínio dos herdeiros, né? Criou-se um condomínio dos herdeiros para dar continuidade às edições, etc. E aí ele me chamou para que eu o ajudasse na organização das obras, na escolha, etc. E também porque ele sabia que eu conhecia bem a obra de Ariano. Eu convivi muitos anos com Ariano, frequentava a biblioteca de Ariano, então eu sabia o que ele tinha de inéditos, né? E aí eu montei um plano editorial com as obras, né? Os romances, as peças, etc. E ele pegou esse plano editorial, passou para a Lúcia Riff, e Lúcia fez ofereceu às editoras brasileiras, etc. E a Nova Fronteira terminou ganhando essa consulta. A Nova Fronteira assinou um contrato com a família para editar toda a obra, né? A ideia da família, e eu também opinei nesse sentido, era de reunir toda a obra numa única editora, porque assim ficava mais fácil de você trabalhar essas obras reunidas, etc. Sim, porque Ariano algumas peças estavam na José Olímpio, outras peças na Agi, né? Então, eles esperaram os contratos expirarem e reuniram toda a obra. Então, de maneira que aí você pode fazer com mais liberdade o teatro completo, etc. Você tem ali naquele teatro completo, por exemplo, peças curtas, entremeses, que só se justificam num conjunto maior. Quer dizer, nenhuma editora vai querer publicar uma peça curtinha, né? Vai querer sempre, se você separa, as editoras vão querer sempre as peças mais importantes, né? As que fizeram sucesso, etc. E aí você pode fazer essas reuniões. Algumas dessas peças curtas foram publicadas pelo Silviano Santiago naquela seleta. Isso, ele publicou ali 3 entremeses. Ele publicou 3 entremeses, a seleta, que era uma coleção muito boa da José Olímpio, né? A seleta em prosa e verso. Publicou ali alguns poemas. Então, Ariano, na verdade, Ariano, ele tinha uma peculiaridade. Ele era um escritor muito acima do comum, né? E ele trabalhava muito bem diversos gêneros literários. Ele começou a vida literária dele como poeta e sempre escreveu poesia. Mas depois o teatro colocou o poeta, fez sombra sobre o poeta, né? E depois ele se lança como romancista, é um sucesso, A Pedra do Reino. Mas a poesia dele, por exemplo, é uma poesia muito pouco conhecida. E se você lê a poesia de Ariano, se ele só tivesse dedicado à poesia, já teria seguramente conseguido um lugar no panteão da literatura brasileira, porque é uma poesia de grande qualidade, né?
Agora nós estamos reunindo a poesia. A ideia era lançar ainda esse ano a poesia completa, mas aí, por conta da pandemia, né, dessas paralisações todas, certamente o livro só sairá no ano que vem. O picaresco não é uma coisa muito comum na literatura brasileira, embora a gente tenha uma certa simpatia, uma certa empatia com a literatura hispânica, onde reina o picaresco. Mas alguns autores são mestres nisso. Um pouco do Mário de Andrade foi um pouco picaresco, Jorge Amado foi um tanto picaresco e Ariano Suassuna foi plenamente picaresco, sobretudo nas suas peças. O Ariano Suassuna foi para o teatro conduzido pelas mãos do Hermilo Borba Filho, que também produziu uma romanesca de denúncia social, mas também com certa picardia, com certo tom picaresco. Os Ambulantes de Deus, a novela que ele deixou inédita e que foi a primeira obra póstuma publicada em 1976, quando Hermilo morreu, traz essa verve bem-humorada que ponteou toda a história, mas, sobretudo, é um livro de denúncia. É um livro que procura tocar em determinadas feridas e mostrar a grandeza do povo da Zona da Mata Pernambucana, o povo que vive sob a cana, mas que se rebela contra o poder que ela dá para as elites. Um livro político, mas, sobretudo, um livro divertidíssimo. Os Ambulantes de Deus, de Hermilo Borba Filho. O povo brasileiro é de uma criatividade extraordinária, não é? Inventa as histórias mais maravilhosas do mundo. Que povo inventivo danado é o nosso. Às vezes as pessoas dizem, Ariano, você tem uma imaginação danada. E a imaginação nada, eu copio. Eu copio coisas que o povo brasileiro faz. A minha peça mais conhecida, mais popular, de longe, disparada, é o Auto da Compadecida. Pois bem, eu me baseei para fazer aquela peça, eu me baseei em histórias do povo brasileiro. Ele, nos últimos anos da vida, ele burilhou esse romance, O Dom Pantero no Palco dos Pecadores, inclusive faz homenagem a vários amigos, a você, ao Vladimir de Carvalho, a Luzilá, né? Quer dizer, como é que foi também... É um romance quase autobiográfico, né? É um romance, ele mesmo diz, né? Um romance, é uma biografia, né? Uma autobiografia, né? Uma autobiografia, ele até coloca uma autobiografia dançarina, musical, né? Cinematográfica, né? Veja, e na verdade, Ariano, a ideia dele, acho que no Dom Pantero, era reunir toda essa obra dele, né? Ali, no Dom Pantero, você tem a poesia de Ariano, o romance, o teatro, né? Então, ele procurou reunir tudo. É um romance bastante ousado. Assim. Eu sempre disse a ele isso. Ele me dava os manuscritos e, na época, eu ajudei digitando, passando para o computador, e depois, né, porque facilitava o trabalho dele, porque ele não trabalhava com computador. Ele escrevia à mão e depois batia a máquina. O romance foi tomando uma dimensão muito grande e qualquer mudança já ficava mais difícil. E no computador a gente sabe que isso é muito mais fácil, etc. Eu comecei a digitar, semanalmente ele me entregava, eu passava lá no final de semana, deixava, e a gente discutiu muito. E eu dizia, olha, Ariano, é um romance difícil para o... Ele disse, eu reconheço isso, eu não... Uma coisa até muito experimental. É muito experimental. Eu digo o seguinte, é o romance mais pós-moderno da literatura, não sei se você concorda comigo, é o romance mais pós-moderno da literatura brasileira, porque ele é um romance que tem tudo, né? Inclusive, a internet está lá, né? Não sei se você percebeu, lá tem você coloca o seu telefone, né? Tem ali aquele QR Code, né? Você coloca ali e vai para uma aula espetáculo, né? Quer dizer, o romance ele vai tem todas as formas. Você tem ali a entrevista, né? Tem entrevista, tem aula, né? Todas as maneiras possíveis e imagináveis de você contar uma história, de você passar uma informação, você tem ali naquele romance. É um experimentalismo lúdico, né? É muito divertido, né? É muito... Né? Agora eu acho que só gosta quem conhece a obra. Ele mesmo disse, e ele transforma, quando ele desiste da trilogia, o título da trilogia
era A Maravilhosa Desaventura de Quaderno Decifrador, né? Então, quando ele desiste de Quaderno Decifrador, ele começa a fazer algumas pequenas alterações na Pedra do Reino e transforma a Pedra do Reino numa introdução ao Dom Pantero. Então, e ele coloca lá no Dom Pantero, a este livro serve de introdução ao romance da Pedra do Reino. Então, se você não lê a Pedra do Reino e não gosta da Pedra do Reino, dificilmente você entra no universo do Dom Pantero. Você entende o que é aquilo ali, né? Porque o que é que ele faz? Ele pega... Oi, não. Não, a nova edição da Pedra do Reino, inclusive, ela está com revisões que ele fez depois do livro publicado. Isso. Já. Não é? Como exatamente. Isso a edição definitiva. Não, nós encontramos, ele vinha fazendo essas alterações. Se você cotejar a Pedra do Reino, a partir da 5ª edição, ele introduz João Grilo e Chicó lá no romance. O romance não existia. Sim. João Grilo e Chicó não participavam da Pedra do Reino. Claro. Aí, na 5ª edição, não, ele pega, ele troca o nome, tem dois funcionários de Quaderna, que se chamavam Piolho e Adalto, ele troca o nome, coloca João Grilo e Chicó. Quer dizer, ele começa a fazer pequenas alterações para deixar mais claro para o leitor que tudo que ele escreveu é uma obra só, fazia parte de um único universo, né? Porque o Antônio Moraes já estava na Pedra, que vem da Compadecida, estava na Pedra do Reino, né? Aí ele reúne tudo, né? Reúne tudo ali naquela experiência. É um romance muito ousado, né? A Pedra do Reino já é um romance bastante ousado para o seu tempo, né? Com aquela integração da imagem, né? É um romance pós-moderno, não tem outro adjetivo para classificá-lo, né? Carlos, então, uma curiosidade de leitor. Tem um livro meio esquecido do Ariano, que se fala muito, mas ninguém encontra, que são Os Ferros do Cariri, que é um ensaio que ele faz sobre a heráldica sertaneja. Tem projetos de edição desse livro? De reedição? Dantas, o filho dele, Manuel Dantas, está com um projeto para... Porque essa edição foi uma edição de 500, pouco mais de 500 exemplares, 560 exemplares. Uma edição aqui da Guariba, né? Todos os exemplares, inclusive, assinados, né, por ele, pelo autor. Um ensaio muito interessante, faz parte aí da obra ensaística de Ariano. Ariano, então, ele escreveu poesia, como eu disse, romance, teatro, ensaio, né? Então, ele tem um livro de ensaio, A Iniciação à Estética, por exemplo, que ele ensinava estética. É maravilhoso. Escreveu um livro sobre isso. É uma obra muito grande. Então, esse pequeno ensaio, um ensaio curto, mas muito interessante, porque ele vai dar depois, nesse ensaio, não sei se você lembra disso, ele subdivide os capítulos... Não conheço esse livro, eu sei da existência, mas não conheço. Ele escreve sobre a heráldica dos ferros e ele cria um alfabeto a partir dessa heráldica, que ele vai chamar de alfabeto sertanejo. Então, os capítulos do livro são subdivididos, ele coloca o A maiúsculo, o A minúsculo. Então, ele cria uma heráldica a partir da linguagem dos ferros. E ele cria um alfabeto a partir dessa linguagem dos ferros. E depois esse alfabeto acabou entrando já deu origem a uma tipografia no computador, né? A tipografia armorial, que é a que você vê nas capas dos livros dele. Isso foi feito por 2 designers pernambucanos, né? O Ricardo Gouveia de Mello é um deles, e Ricardo é quem inclusive assina esse projeto gráfico. Você vê aqui esse vocabulário, essa tipografia, melhor dizendo, é uma tipografia feita a partir dos ferros, né? do chamado alfabeto armorial. Eu tenho no meu computador. Então, ele criou até isso, até uma tipologia, né? A partir da tradição dos ferros do Cariri. Então, é um universo realmente... Era um artista muito rico. Amplo. Né? Exatamente. Ele, assim, o que ele não podia fazer, ele dava um caminho. O Quinteto Armorial, por exemplo, ele não era músico, mas ele deu um caminho para a música, e assim sucessivamente. Para o balé armorial, para todo o movimento. Né? Exatamente. Nilton, é um universo muito grande, a gente ficaria aqui horas conversando, né? Mas foi um prazer conversar com você, e viva a obra do Ariano Suassuna. O prazer é todo meu. Espero que os leitores estejam acompanhando e gostando desse material que a gente está colocando aí à disposição. Maravilha. Muito obrigado. Um grande abraço. Machado de Assis dizia que no Brasil existem 2 países. Ele dizia: o país real é bom, revela os melhores instintos,
Mas o país oficial é caricato e burlesco. Nós todos somos nascidos, criados, formados e deformados pelo Brasil oficial. Mas eu espero que vocês façam como eu. Não estou me dando como exemplo, não. Foi somente que eu tive essa ideia quando eu era muito moço. Eu disse, como é que eu vou fazer meu teatro, meu romance, minha poesia? Eu vou olhar como é que o povo do Brasil real faz. Essa história do cachorro, o enterro do cachorro que eu acabei de citar para vocês, é uma história criada pelo povo do Brasil real. Então, eu sou atento ao que é que o povo do Brasil real faz, o que ele quer, como ele pensa, como ele canta, como ele se veste, como ele escreve. Porque eu acho que nós, do Brasil oficial, temos obrigação com esse maravilhoso povo do Brasil real. A gente tem a obrigação de acabar com essa distância terrível, essa dilaceração horrorosa que existe no nosso país. Obrigado.